Os versículos 46 ao 52. Se você possui o exemplar da sua Bíblia, eu pediria, por gentileza, que você queira nos acompanhar. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, dos versículos 46 ao 52. Está escrito assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, vou repetir, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu vou repetir o versículo de número 51 e 52, que diz: E Jesus falando disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este fato que nós acabamos de ler, ou este episódio, ou esse acontecimento, deu-se, ou aconteceu, numa cidade chamada Jericó. E por falar em Jericó, eu vou compartilhar com os senhores sobre 4 informações importantes que, obviamente, aconteceu nessa cidade chamada Jericó. A primeira informação que eu tenho a respeito de Jericó é que Jericó é conhecida como uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi fundada pelo rei Herodes no ano 9000 a.C. Essa é a primeira informação. A segunda informação que eu tenho a respeito de Jericó é que Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. Havia muitas palmeiras em Jericó. Jericó também é conhecida como a cidade das rosas, a cidade das flores, né? Ou seja, era um lugar de suave odor. Era um ambiente agradável, cheiroso, ou por que não dizer perfumado. A terceira informação que eu tenho a respeito de Jericó é que Jericó foi destruída pelo exército de Israel, no comando do general Josué, né? Que resultou na queda daquela grande muralha. A quarta informação é que havia nesta cidade chamada Jericó um homem chamado Bartimeu. Eu vou repetir. Nessa cidade chamada Jericó havia um homem chamado Bartimeu. Eu não vou aqui fazer uma descrição
sobre a biografia de Bartimeu. Quem foi Bartimeu? Qual foi o dia, qual foi o mês, o ano que Bartimeu nasceu? Quem foram os pais de Bartimeu? Não. Isso não me interessa no momento. Mas eu vou fazer questão de fazer uma narrativa sobre a situação socioeconômica de Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem pobre. E eu vou um pouquinho mais além. Bartimeu, ele era paupérrimo. Era uma pessoa que vivia praticamente abaixo da linha da pobreza. E um detalhe interessante que eu percebi Bartimeu, lendo a história de Bartimeu, é que de todos os bens materiais que Bartimeu possuía, de tudo que ele possuía, resumia-se apenas em uma capa. Eu vou repetir. De todos os bens materiais ou financeiros que Bartimeu possuía, tudo isso resumia-se em apenas uma capa. Eu suponho, irmãos, que aquela capa de Bartimeu é apenas uma conjectura, é uma suposição que eu estou fazendo. Eu suponho, eu deduzo, ok? É uma conjectura. Eu suponho que a capa de Bartimeu, ela tinha 1001 utilidade. Eu suponho que a capa de Bartimeu tinha 1001 utilidade. Para quem já viajou para o Oriente Médio, para Israel, e já conheceu a Palestina, sabe muito bem que não só naquela época, mas hoje, a temperatura, na época de verão, a temperatura, o calor, chegava a quase 50 graus centígrados. E eu suponho que Bartimeu, muitas vezes, chegou a usar aquela capa para proteger o seu couro cabeludo dos raios solares, porque a temperatura era muito alta, 50 graus, acima de zero. E Bartimeu, obviamente, várias vezes usou aquela capa para proteger o seu couro cabeludo dos raios solares. No inverno também fazia-se muito frio e a temperatura chegava a cair a 5, 10 graus centígrados. Quem não utilizou aquela capa como um edredom, quem sabe como um cobertor ou um agasalho para se proteger do frio? Quem sabe também se Bartimeu não usou aquela capa para guardar as esmolas que ele recebia das pessoas, afinal de contas ele pedia esmola, ele esmolava. Agora, além dessa situação socioeconômica, Bartimeu enfrentava, eu diria aqui, mais 3 problemas gravíssimos. E você pode perguntar, que problemas são esses? Eu vou elencar aqui 3 problemas. Primeiro problema da carência visual. Bartimeu não enxergava, era cego. O segundo problema, ou a segunda carência, solidão. Obviamente era uma pessoa só. Ele vivia só à beira do caminho. Terceiro problema, ou terceira carência, problema da alimentação. E eu vou ser sincero para você que está me acompanhando nessa live. Não existe coisa pior para o ser humano do que ele ser cego, solitário e faminto. Vou repetir, não tem coisa pior para um ser humano ser cego, solitário e faminto. Um homem ou uma mulher sem Deus, um homem e uma mulher sem Deus, é o retrato falado de uma pessoa cega, solitária e faminta.
Mas Jesus, esta noite, Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Jesus, essa noite, quer inserir você num contexto familiar do reino de Deus. Jesus quer também matar a sua fome. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer inserir você num contexto familiar do reino de Deus. E Ele também quer matar a sua fome. Não só a sua fome espiritual, mas também a sua fome material. Despertou em mim uma curiosidade sobre Bartimeu. Que curiosidade é essa? É que apesar de Bartimeu não ver, não enxergar, ele ouvia. E é interessante isso. Há quem diga que as pessoas que não enxergam, ela costuma ter uma audição aguçada. E era essa a vantagem de Bartimeu. Apesar dele não enxergar, mas ele gozava de um privilégio. Ele tinha uma audição bastante aguçada pelo fato dele ser cego. E o que me chama a atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 36, que também narra esse fato com muita propriedade, né? Lucas diz o seguinte, Lucas 18, 36, está escrito assim: e ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? Bartimeu estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Claro e evidente, mesmo sem poder enxergar, ele estava ouvindo o barulho da multidão. E quem sabe, ele chamou alguém da multidão que estava ali passando perto dele. Isso é uma conjectura, uma suposição que estou fazendo. E quem sabe ele perguntou: quem é esse cidadão? Que é isso que está acontecendo? Quem é esse cidadão que está no meio desta multidão? É uma conjectura. Quem sabe ele não perguntou para aquela pessoa ali do lado: será que é o vereador dessa cidade? E aquele homem talvez tenha respondido: não, ele é muito mais importante do que o vereador dessa cidade. E parece que eu estou vendo aquele cego perguntando: será que ele não é o prefeito dessa cidade para estar cercado assim de uma grande multidão? E aquele homem respondeu para Bartimeu: disse, não, ele é muito mais importante do que o prefeito dessa cidade. E parece que eu estou vendo Bartimeu ainda perguntando para ele: será que não é o deputado federal, estadual dessa cidade que está sendo cercado? E aquele homem disse: não, ele é muito mais importante do que o deputado federal ou estadual dessa cidade. E Bartimeu ficou, quem sabe, intrigado com aquilo. Será que esse homem é o presidente dessa nação? Não, Bartimeu, ele é muito mais importante do que o presidente dessa cidade, desse país. O nome dele chama-se Jesus de Nazaré, Bartimeu. E é ele que está passando por aqui. E Bartimeu, logo de imediato, começou a gritar. E parece que eu estou ouvindo Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou sufocá-lo. A multidão tentou calar Bartimeu, mas ele não se deu por vencido pela multidão. Ele continuou clamando, e cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há momentos, e eu vou ser sincero para você,
há momento que a única saída é gritar. Eu vou repetir, há momentos na nossa vida que a única saída é gritar. E faz me lembrar de um fato que muito me chamou a atenção. Esse episódio aconteceu no Nordeste. Uma senhora, ela estava no quintal, ela estava varrendo no seu quintal, na sua casa. E o seu filhinho de 4 anos, chamava-se Gabriel, estava brincando num terraço ou no quintal. E assim, bem próximo, havia um poço. Lá no Nordeste eles chamam de cacimba. E o Gabriel estava brincando, e a mamãe varrendo, quando de repente ela sentiu falta do Gabriel. E ela começou a gritar: Gabriel, Gabriel, meu filho Gabriel, Gabriel. E ela saiu correndo procurando Gabriel, quando de repente ela se dirigiu até o poço, até a cacimba. E quando ela olhou, a água estava espumando. E ela percebeu que Gabriel havia caído naquela cacimba. E com certeza iria morrer afogado. E aquela mulher jogou a vassoura para o lado, levou as mãos à sua cabeça e começou a gritar desesperadamente. E o que me chamou a atenção foi a forma como ela gritou. Ela disse: Jesus da minha vizinha, socorre o Gabriel, socorre o Gabriel, Jesus da minha vizinha. Mesmo ela não sendo evangélica, ela gritou pelo Jesus da vizinha dela. E para surpresa dela, quando ela olhou para dentro da cacimba ou do poço, o nível da água foi subindo, e quando chegou na superfície, Gabriel estava boiando e ela pegou Gabriel de volta. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. É o Deus que opera milagre. É o Deus que domina o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam. Ele as faz aquietar. Salmos capítulo 89 e o versículo de número 9. À beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Finalmente, Jesus parou. Jesus para atender. Jesus para te dar atenção. Não importa o tamanho do teu problema, não importa as circunstâncias, Jesus para te dar atenção. E a Bíblia diz que Jesus não só parou, ele não só parou. Ele mandou chamar o cego. Jesus mandou chamar o cego. Ele pediu alguém para chamar o cego. Chamai-o. Ele mandou chamá-lo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a pessoa que foi levar o recado para o cego, ou que foi buscar o cego a pedido de Jesus, ele levou 3 palavras para o cego, 3 palavrinhas. A primeira palavra foi: tem bom ânimo, Bartimeu, tem bom ânimo. E Jesus está dizendo para você também, apesar das circunstâncias, tenha bom ânimo. A segunda palavra que aquele homem dirigiu a Bartimeu foi: levanta-te. A terceira: que ele te chama. 3 palavras. Aquele homem que foi o mensageiro de Jesus para trazer Bartimeu à presença de Jesus, ele foi inteligente. Ele levou 3 palavras. Tem bom ânimo, Bartimeu. Levanta-te, que ele te chama.
E uma das coisas que Bartimeu fez foi, diz a Bíblia, e Bartimeu lançou de si a capa. Bartimeu lançou de si a capa. Eu não sei o que te impede. Eu não sei o que te embaraça, o que está embaraçando a sua vida, de você e a Cristo. Seja lá o que for, largue e vá a Cristo. Vá a Cristo deliberadamente, porque Ele está com os braços abertos para te receber. E parece que eu estou vendo Bartimeu, é uma conjectura, presta atenção. Parece que eu estou vendo Bartimeu falar assim: chegou a minha hora, chegou o meu momento, essa é a minha oportunidade e eu não posso perder. A partir disso, eu deduzo Bartimeu falando: a partir de hoje, nunca mais serei cego, nunca mais serei solitário e nunca mais serei faminto. Assim que ele chegou diante de Jesus, e aqui começa a encerrar, Marcos capítulo 10, versículo 51, está escrito assim: e Jesus falando disse-lhes: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, Bartimeu? Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que é que você está precisando nesse momento. Mas Jesus está te perguntando: o que é que eu te faças? E a Bíblia diz que o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a enxergar, que eu veja. 52 do capítulo 10, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus está nesta noite te perguntando: que queres que eu te faças? Jesus está te perguntando esta noite: que queres que eu te faças? Qual é o seu maior problema? É psíquico? Ou é de ordem psíquica? Qual é o teu maior problema? É problema de ordem emocional? Familiar? Financeiro? Não importa o problema. Ele tem a solução. O problema de Bartimeu era que ele queria voltar a enxergar. Ele queria voltar a ver. Faz-me lembrar agora do salmista Davi, no Salmo 119, versículo 18. Ele diz assim: ó Deus, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E Jesus continua te perguntando esta noite: que queres que eu te faças? Qual o seu maior problema? É de ordem psíquica, emocional ou familiar? Não importa o tamanho do teu problema. Lembre-se, Jesus tem a solução. E aqui eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Pelo seu lar, pela sua casa, pela sua saúde. Deus é poderoso para mudar esse quadro repugnante que você está atravessando. Amado Deus, quero te louvar, quero te bendizer por esse momento lindo e especial que tu tens me proporcionado para ser instrumento e canal de ti, para transmitir uma mensagem para o coração daqueles que estão
estavam ou estão precisando. Deus, trabalha de forma poderosa e sobrenatural. Neutraliza agora toda a força contrária. Fecha a boca do leão. Quebra as correntes. Arrebenta com os cadeados agora, Senhor. Pai, visita agora o teu filho que possivelmente está no hospital. Tu és o médico dos médicos. Tu és o doutor por excelência. Tu és a saúde das nações. Ó Deus, trabalha agora de forma poderosa sobre a nossa nação. Faz com que essa nuvem negra que está atravessando, ela possa passar o mais rápido possível. E que nós possamos voltar, ó Deus, a te cultuar, a te bendizer, a te louvar, a te adorar, com mais entusiasmo. Ó Pai, tudo isso para a glória do teu nome. Pai amado, sei que o milagre o Senhor vai realizar. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque a tua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra diz em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos merecidos. Pai, desde já te peço e te agradeço por tudo. Também concede-nos uma noite tranquila, uma madrugada abençoada e uma manhã radiante na tua presença, para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado pela atenção. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando rica e abundantemente. Está aqui a Adriana Menezes, minha esposa, Araújo, Nalva, Santiago, tá? Um abraço e que Deus continue nos abençoando. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém.